Fala galera, P2 por aqui, bem-vindos a mais um review no canal P2BG. E no papo de hoje, pessoal, vamos falar sobre Pest, mais um super lançamento da Cross the Board do grupo Bestmark, que acaba de chegar pra gente aqui no Brasil. Eu já postei o vídeo de unboxing, os convido a assistir, né? A produção realmente tá com grande qualidade, vocês vão conferir lá todos os componentes. A Pest é um jogo para 1 a 5 jogadores, então tem o modo solo, tem variante para 2 jogadores, tem modo avançado, né? E vai levar em torno de 60 minutos a 150 em 2 jogadores, como é a simulação que eu vou passar aqui para vocês. As primeiras partidas levam um pouco mais de 1h30, né? Porque a gente precisa revisitar muitas vezes as regras, mas depois tranquilamente a gente joga ali em 1 hora, 1h20. Ele vai de forma bem sucinta, principalmente nas primeiras eras. Eu vou mostrar aqui para vocês, né? Então nós vamos acompanhar tudo que se passa juntos aqui em uma partida de Pest. Aproveito para falar para vocês que esse vídeo eu vou fazer num formato um pouquinho diferente, por conta da quantidade de componentes, né? Vocês estão vendo que nessa câmera fixa, a gente não está vendo todo o tabuleiro, todos os componentes. Então eu vou fazer essa primeira parte mostrando o máximo de informações sobre os componentes e para que eles servem, tá? E na segunda parte eu vou usar uma câmera móvel, que aí eu vou passar por todo o tabuleiro e a gente vai explorar aqui todas as possibilidades, ações e todo o mapa, que ficou realmente fantástico, pessoal. Eu começo falando que Pest é um jogo no estilo Euro e nas mecânicas principais nós vamos encontrar alocação de trabalhadores, gerenciamento de recursos, controle de área, controle de influência e também vamos lidar com cartas de eventos, que é justamente quando a Pest ataca a cada ano, na passagem também de cada era. Nós já vamos falar disso. Começando aqui então sobre os componentes, nós temos diversos, eu chamei de micro meeples, né, no unboxing, que são justamente os enfermos que depois vão se transformar em população saudável. Temos também aqui vários recursos, que dentre eles nós vamos ter, né, aqui as ervas que vamos usar para curar, temos os pães, temos pedras e madeiras que nós vamos usar nas construções e a moeda, que serve como uma espécie de recurso coringa. Eu já vou explicar um pouco mais à frente. E temos também esses frascos de pesquisa, que são os que a gente vai utilizar para conseguir adquirir novas tecnologias. Temos aqui fichas de reputação, então essas na cor dourada significam pontos de vitória no final do jogo, né? Até antecipando aí o objetivo, o jogador que tiver mais pontos de vitória é o vencedor. Caso de empate, o jogador que tiver mais influência, que nós vamos ter uma trilha de influência, vai ser o vencedor. E esse jogo não tem empate, pessoal, porque na trilha de influência eu vou mostrar para vocês que a gente nunca para nas mesmas casas, né? Nos mesmos números, e aí o jogador que tiver à frente vai vencer em caso de empate na reputação. Temos aqui uns marcadores de bloqueios, né? Vocês devem estar vendo aqui que nós já temos alguns locais bloqueados. Na câmera móvel eu vou mostrar que os locais já estão pré-definidos, onde a gente bloqueia para 1, 2 jogadores, ou 3, 4 jogadores, tem marcações pré-definidas. E ao longo da partida a gente também destrói alguns lugares quando a gente tem incidência de 4 ou mais enfermos. Eu vou fazer essa passagem então só para a gente saber que essas fichas servem para isso, tá? E aqui a nossa reputação negativa que os jogadores vão receber ao final de cada era, quando tiverem população morta ali, né, no seu cemitério. Então eu vou explicar também essa passagem. Falando um pouquinho das cartas, nós vamos ter as cartas de tecnologia, que na câmera móvel eu vou detalhar um pouco melhor. Falando aqui dos ícones, aqui mostra o custo, né, nos frascos ali de tecnologia. E aqui os pontos de vitória, sejam no final da partida ou também em situações que nós podemos pontuar ao longo da partida. Os efeitos que elas podem produzir, nós também vamos comentar um pouco mais à frente, tá? Então o verso é esse daqui. Temos uma pilha aqui ao lado do tabuleiro de capital, que eu vou detalhar também na câmera móvel, tá? Temos duas cartas aqui que representam as cartas de pontos iniciais. Com 2 jogadores, cada jogador compra 2 cartas dessas e define dentre os pontos disponíveis onde eles vão começar com o seu castelo. Já vou mostrar também como que isso funciona. E o seu médico, né, que são aqui os nossos principais trabalhadores, eles vão começar num local adjacente ao castelo, tá? O castelo também já produz, né, ali um recurso inicial de onde ele foi alocado. Então os jogadores podem fazer essa análise, né? Em 2 jogadores nós vamos comprar 2 cartas e em mais jogadores cada um compra uma carta e escolhe dentro de um dos 3 pontos aqui disponíveis que estão marcados para iniciar, desde que eles estejam desbloqueados. E por isso que a gente já começa a entender o porquê desses bloqueios, que não impedem a passagem dos médicos, mas a gente não consegue construir, ou mesmo não temos também entrada de enfermos nesses pontos, pessoal. Vamos ter também as
cartas de peste, que estão aqui à lateral, que eu já vou mostrar como que a gente faz no setup, né? Nós já deixamos preparado para toda a partida. Aqui apenas um ponto de atenção, onde nós temos as ferraduras azul, vermelha e preta, nós vamos tirar uma dessas cartas, cada uma dessas cartas para 2 jogadores e vamos embaralhar todo o restante, tá? Isso é necessário para o equilíbrio do jogo, então eu já fiz essa passagem aqui, tá? E aí ele traz um flavor aqui, né? Que nem, por exemplo, esse, acampamentos madeireiros, né? Os acampamentos madeireiros sofrendo com a peste estão em processo de fechamento e assim por diante. Ele explica onde que vão entrar os enfermos quando a gente encontra essa figura aqui do meeple verde, né? Como eu mostrei ali para vocês. Com essa marcação aqui roxa, né, mostra que eles estão entrando como enfermos, tá? Então aqui no tabuleiro vocês estão vendo alguns, tanto pelos pontos que eles já vão entrar automaticamente, né, depois eu vou trazer mais de perto, mas também eu já fiz a passagem aqui, o ataque da primeira carta de peste que a gente começa então a partida, tá? Nas cartas de ajuda, nós sempre vamos ter aqui 3 possibilidades. Então, quem tiver à frente na trilha de influência vai pegar esse recurso mais à esquerda. Nesse caso, representa qualquer um recurso, menos moeda e menos frasco de pesquisa, né? Então, recursos nós sempre vamos ter os 4 ali, né? Pedra, madeira, pão e a ervinha de cura, né? Então, nós vamos poder escolher aqui o jogador que estiver mais à frente. O jogador que estiver por último vai escolher a trilha da direita e todos os outros jogadores vão receber o recurso do centro, tá? No caso de 2 jogadores, sempre vamos ter quem está em primeiro e o outro vai acabar recebendo aqui todo à direita, tá? A gente não pega a linha do meio. Tá? Então, as cartas de ajuda elas sempre vão aparecer logo após uma carta de peste, exceto no primeiro ano. Então, a carta de ajuda ela sempre vai fazer referência a partir da segunda carta de peste e assim por diante. Tá? Então, apenas o primeiro ano a gente não vai contar e eu vou mostrar isso em mais detalhes aqui para vocês. Temos as cartas de decreto, que aqui no verso nós temos dividido em 1, 2 e 3, né, de acordo com as eras, e eu achei isso daqui, pessoal, um equilíbrio muito bacana, porque é perceptível que as tarefas que nós temos e os objetivos para cada era, eles ficaram de maneira que são compreensíveis ali para que a gente possa alcançar. Tá? Então, na era 3, por exemplo, eles vão colocar ali tarefas e objetivos que, de fato, os jogadores já estão produzindo mais recursos, já possuem construções, embora que os jogadores vão saber das tarefas e dos objetivos, eu vou explicar qual a diferença deles, já no começo da partida nós vamos saber, então, para cada era o que nós temos de tarefa e de objetivo para poder já formatar a nossa estratégia. Tá? Então, por enquanto, o conceito é dizer que nós temos decks 1, 2 e 3 para colocar em locais específicos também aqui um tabuleiro de eras que está aqui ao lado, ele está até aparecendo uma parte aqui, mas na câmera móvel nós vamos detalhar e mostrar como é que a gente pontua nessa área, tá? Vamos também detalhar os campos do tabuleiro individual dos jogadores, né? O chamado Player Board. Eu achei que ficou muito bacana essa distribuição, pessoal, e pelo menos nas minhas experiências é diferente de todos os outros jogos que eu já joguei. Aqui nós temos os espaços das construções, temos um espaço de quarentena, o cemitério, aqui todo o gerenciamento dos nossos recursos, que inclusive ele já mostra, né, no setup inicial onde cada recurso vai começar. Temos aqui a influência, né, dos enfermos que podem atrapalhar as nossas ações, então estão aqui e aqui em cima, isso só as ações superiores, e essa parte que seria para mim, né, o grande diferencial, onde os jogadores precisam cruzar as ações de cima com as ações laterais. Nós não podemos selecionar e executar ações aleatoriamente. Então, quando a gente aloca um assistente, nós vamos precisar fazer a ação correspondente de cima e a ação correspondente da lateral. Isso faz com que a gente precise desenvolver uma estratégia para usá-las no melhor momento que for conveniente, né, ali ao nosso favor. Então vão ter momentos que você gostaria de fazer uma ação de construção com uma ação de movimento. Isso não é possível porque elas estão todas na mesma linha. A gente vai precisar realmente tratar X e Y, né, com uma forma estratégica. Aqui, quando a gente constrói, falando um pouco dos edifícios, nós temos os alojamentos, que são todos esses aqui em cima, temos oficina, fábrica e tesouraria. Cada um deles vai produzir diferentes recursos, sendo que esses aqui de cima vão produzir o recurso de acordo com o local que a gente fez a construção. Vamos pegar uma ficha e mencionar aqui que a partir desse momento essa construção produz madeira e assim por diante. A maioria deles precisam de pessoas saudáveis alocadas para que a gente faça a ação ali de produzir, né, e coletar os recursos.
Porém, o castelo e a fábrica não precisam dessas pessoas. Tem até a marcação aqui. O castelo já começa construído, né, de acordo com as cartas iniciais, como eu falei anteriormente, e as outras nós precisamos de fato colocar. Destaque para a tesouraria, que sempre vai produzir uma moeda. Tá? Aqui o cemitério penaliza os jogadores, que são as pessoas que infelizmente deixamos morrer. Já vou explicar essa passagem também. E aqui temos penalidades quando alocamos enfermos, tanto na linha das ações de cima, quanto aqui no campo 5 de recursos, eles ficam limitados, tá? Nós também vamos detalhar. Temos aqui um campo reservado onde fica a ficha de acampamento dos jogadores, que eu vou detalhar mais à frente quais são seus benefícios e como fazemos para utilizá-la. Para finalizar os espaços no tabuleiro individual dos jogadores, temos aqui uma trilha de população saudável que concedem muitos pontos de reputação ao final da partida e também os jogadores conseguem coletar novos frascos para serem utilizados nas ações de pesquisa. Aqui os campos já mostram, né, o custo em ervas medicinais que os jogadores precisam pagar quando realizam as ações de cura para poder ampliar essa trilha com a população saudável e assim podem fazer a ação de alocação dessa população aqui, tanto na capital de Tocaia, que eu vou mostrar, e também aqui nos seus edifícios e aí sim passar a produzir recursos. Vou só mostrar aqui então a trilha de influência, que também é muito importante. Define tanto a ordem dos turnos, exceto a primeira, que aqui os jogadores vão definir aleatoriamente, e depois da segunda em diante, que é a única possibilidade de ter empate se os jogadores estiverem aqui no 0. Como eu expliquei, a gente, quando avança, nós vamos pular a ficha do outro jogador, nós nunca vamos parar no mesmo espaço, por isso que ao término da partida, em caso de empate nos pontos de reputação, quem tiver mais influência vence. Tá? Ao término de cada era, nós vamos checar o jogador que estiver mais atrás nessa trilha vai ser o primeiro jogador da próxima era. Tá? Vamos lá então para a câmera móvel conhecer de perto tudo o que se passa em uma partida de Pest. E aí, tudo bem com você? Espero que esteja curtindo esse vídeo. Vou pedir licença para interromper rapidinho, porque eu quero te convidar para conhecer a Nomad. A Nomad é uma conta em dólar, 100% digital, sem taxa de abertura nem manutenção de conta. Com ela você pode programar sua próxima viagem ou mesmo iniciar uma reserva financeira em dólar. É só baixar o app pelo link que está aqui na descrição desse vídeo, aplicar o meu cupom de convidado P2USA20 para ganhar até $20 de cashback na sua primeira operação de câmbio. Aproveita e bora voltar para o vídeo. Seguindo aqui, pessoal, e agora com a câmera móvel, vou aproveitar para dar uma geral aqui, ó, para vocês verem, né, os componentes dispostos na mesa. Ele ocupa bastante espaço, mas realmente a produção está fantástica, turma. Aqui nós estamos com o setup pronto para 2 jogadores, então o amarelo e o azul, e eu vou passar para vocês esses detalhamentos, tá? Ficou faltando a gente falar aqui sobre a capital, né? Então o tabuleiro de capital, onde a gente deixa aqui 5 tecnologias abertas, né, já disponíveis ali para os jogadores quando eles fazem ação de pesquisa. Nós vamos detalhar as 6 ações, tá, pessoal? E aqui as construções que nós fazemos dentro da capital. Então a capital seria esse espaço aqui, né, que também, já aproveitando falar do setup, nós temos 6 fichas pretas aqui, que o verso são marcados dessa forma, tá? Por quê? Tanto para a gente poder ali embaralhar, né, e colocar de maneira aleatória, depois nós vamos abrir essas 6, isso para 2 jogadores. Para mais jogadores nós colocamos mais fichas, o manual detalha isso, é muito simples, mas nós colocamos aqui ao redor. Então, quando algum jogador coleta esses recursos, a gente vira essa ficha e ela vai estar disponível depois na passagem de uma era para outra, tá? Então, eu aproveitei já para adiantar esse lado do setup. Aqui as construções, né, tanto da capital quanto aqui, então, os que ficam no tabuleiro individual dos jogadores, nós vamos tratar na ação de construir, tá? A diferença é que essas daqui, né, além delas custarem muito mais recursos, né, a maioria nós vamos precisar de pedra e madeira para fazer, né? Essas daqui elas vão dar muitos pontos de influência e pontos de reputação, né, que são os pontos necessários para vencer o jogo. A diferença é que assim, as construções que nós fazemos no tabuleiro individual de jogadores, elas vão produzir recursos. Aqui já não, a gente só troca por pontuação e aí precisa de fato muito mais recursos. Eu tive a sensibilidade que no início, né, se torna um pouco mais difícil, né, a gente fazer, não que você não possa, mas você vai abrir mão de produzir recursos se você fizer, tá? Inclusive, como eu falei do equilíbrio das cartas aqui de decreto, que nós já vamos passar pelas 3 que estão aqui para essa partida, nós vamos ver que essa daqui que está para a era 3, ela realmente vai dar 2 pontos adicionais para edifícios especiais construídos, que são esses daqui da capital, tá? De uma era para outra, os jogadores também disputam esses recursos. Então aqui, ó, vocês podem ver que tem a marcação 1,
2 e 3, e vai seguir da mesma maneira essa apuração que nós vimos na carta de ajuda, tá? Então, em 2 jogadores, um vai receber os recursos aqui da linha 1 e o outro vai sempre receber da linha 3. Tá? Mas ele se passa igual nós temos ali na carta de ajuda, né? Onde um jogador, né, o que tiver com mais influência vai conseguir, né, pegar o recurso mais à esquerda e o com menos influência vai pegar o mais à direita. Em mais jogadores, lembrando, todos os outros vão pegar aqui ao centro. A diferença é que essa apuração aqui da carta de capital, ela não é pela influência, ela é pela quantidade de população saudável que a gente vai alocar aqui, né? E aí por isso que tem as marcações nas cores dos jogadores e nós vamos mostrar como isso também funciona na ação de alocar, tá? Eu tô falando aqui aleatoriamente sobre as ações, pessoal, para a gente fazer um encaixe, mas eu vou detalhar cada uma delas, tá? Então, como que a gente conquista aqui, né, as fichas de tecnologia? Já falando também da ação de pesquisar, mostrei para vocês, tem o custo e elas vão ter o efeito. Então aqui, na verdade, eu quero só mais mostrar a questão dos efeitos, né, que a gente pode produzir recurso. Então ela vai aqui ser como se fosse ali uma produção de um edifício, você aloca uma pessoa aqui depois, né, que ela tiver já no seu espaço, né, para você ter esse benefício. Aqui ela aumenta um espaço de quarentena, que é muito útil, né, nós vamos ver isso. Então elas vão entregando alguns benefícios aqui, além de pontos de vitória e também links com tarefas e objetivos, né, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Tá? Então, apresentado aqui o tabuleiro de capital, temos um outro deck aqui para repor, né, os jogadores podem resetar essas 5 tecnologias se eles pagarem uma ficha de pesquisa. Nós vamos detalhar daqui a pouquinho tudo sobre isso, tá? Vamos falar do setup inicial, né? Já passei por alguns pontos aqui, como eu falei, os edifícios, né? Nós temos os alojamentos aqui em cima, aqui a tesouraria, fábrica e oficina, tá, pessoal? Nós vamos falar sobre a ação de construir, eu vou detalhar também. Eu tô só fazendo aqui uma apresentação geral para vocês, para depois ficar mais fácil de compreender. No setup inicial, vocês podem reparar sobre as fichas de destruição, onde elas marcam aqui, ó. Então, tudo que for 1 e 2 jogadores, eu vou colocar essa ficha, porque justamente eu estou jogando aqui em 2 jogadores, tá? Então, percebam que vários campos vão ficarem disponíveis, né, aqui ao redor do tabuleiro. E esses enfermos que vocês estão vendo, nós temos a marcação aqui nos locais com essa... É bem pequenininho aqui, ó, tá vendo? Deixa eu pegar o foco, olha lá. Ele mostra um enfermo com uma marcação roxa, como eu mostrei para vocês nas cartas ali, né, de peste. Então, nessas, a gente já vai começar com um enfermo. Tá bom, P2, por que que tem 2 aqui? Porque eu já fiz a alocação dos enfermos da primeira carta de peste. Tá? Então percebam que a primeira carta de peste mostra, né, que nós vamos colocar em todo lugar que tem produção de pedra, né? Isso independente dele estar construído ou não. Tá? Então o jogador que começou aqui, o azul, né, ele escolheu da sua carta inicial esse local para começar, né, e ali o seu médico, né, num local adjacente, independente, né, de estar destruído ou não. Lembrando, os médicos podem passar por esses locais, eles só não podem construir ou não vão ter enfermos ali também, tá? A gente vai detalhar esse ponto. Então aqui eu já coloquei, né, tanto o enfermo que entra automaticamente no setup inicial, quanto o que precisa entrar em todo local que tem pedra, tá? Aqui falando, pessoal, nós temos a entrada de um enfermo na era 1 e depois na era 2 e 3, sempre 2 enfermos por local, tá? Então a gente já tem esse conceito aqui. Falando do jogador amarelo, a carta inicial saiu aqui, então nós colocamos aqui, né, o seu castelo. Lembrando que o castelo já é uma construção gratuita e ele vai produzir o recurso que está aqui, né, nesse espaço. Nós vamos colocar uma das fichas de recurso nesse campo que já mostra então a produção do castelo, tá? Quando a gente fizer uma ação então de produzir, todos os jogadores já começam produzindo alguma coisa. Esse daqui então, por estar aqui num local né, com pedra, né? E esse daqui, então, as ervas medicinais, tá? E aí, reparem, então, que o médico do jogador amarelo, ele ficou aqui num espaço adjacente, que poderia ser qualquer um deles, né? Então, inclusive até aqui, tá? Então fizemos, vamos só ler antes aqui as cartas de decreto, porque os jogadores ficam sabendo, né, desses objetivos, ó, 1, 2 e 3, no início da partida, pessoal. Isso é bacana para você poder estruturar a sua estratégia, porque nós temos tarefas e objetivos que de repente falam, olha, se você construir num local, né, que nem aqui nós temos os locais, diferença entre eles, ó, que trazem 3 pontos de reputação, esses daqui trazem 2, cada local desse tem um nome, também são só 3, tá? Que são vilas, eu vou colocar aqui na legenda, mas assim, vamos nos orientar pelas cores que nós temos aqui, ó, esse com fundo preto são 3, então ele mostra aqui que os jogadores que constroem nesse local vão ganhar 3 pontos de reputação. Nós temos locais com 1, né, que seria esse aqui, e locais com 2.
Tá? Então, eles mencionam aqui nas cartas de tarefas e objetivos que quando você constrói naquela era em um desses locais, você tem algum benefício. Então, você desenha a sua estratégia antes também, né? Ao saber dessas tarefas e objetivos. O que são as tarefas e objetivos? Essa trilha que nós estamos vendo aqui, tá? Os jogadores estão na marcação 0, tá? Então aqui, ó, todo mundo vai começar na marcação 0. A cada espaço que você avança para cima, você vai ganhar o que você alcançou e os que estiverem embaixo. Então aqui eu ganharia 2, né? Aqui ganharia 4, que são esses dois, e assim por diante. Então se eu cumprir aqui o ponto máximo de cada, né, trilha de tarefa, né, de cada era, eu vou marcar então no máximo essa quantidade de pontos, que vão ser, ó, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Se eu cumprir mais tarefas do que esse campo, eu não ganho mais pontos por isso, tá, pessoal? E aqui, diretamente, ele vai ser contabilizado no final da partida. Um ponto que é legal a gente falar é que, assim, são escassas as fichas aqui, né, de pontuação ao longo da partida, porque muitas delas nós vamos contabilizar no final do jogo. Nós ganhamos algumas poucas ali, né? Podemos ganhar, mas elas são suficientes porque tanto aqui a gente vai passando na trilha de influência, as trilhas de tarefa, né? A pontuação das cartas de tecnologia. Tudo isso a gente vai apurar somente no final. Inclusive, vejam que aqui no bloco de pontuações que acompanha o jogo, nós temos diversas linhas para pontuar e nós vamos detalhar cada uma delas um pouco mais no final do vídeo, tá, pessoal? Então tá, quais são as cartas aqui de decreto, né? Como que elas funcionam? Então, na era 1, o que está valendo? Tarefa, quando você construir um local que tenha produção ali de pão, né? Então, um local que tenha pão, ó, aqui temos um, tá? Então, se você construir ali, você vai subir o seu marcador, vai ter alcançado uma tarefa. Os outros jogadores, a mesma coisa, tá? E aqui eles ficam, sim, né, igualados, diferente da trilha aqui de influência, que a gente pula, né? Deixa eu zerar aqui, mas a gente nunca para no mesmo espaço, a não ser no início, que tá no 0. E aí nós vamos conquistando, né? Então, ó, frascos, né? Vamos conquistando aqui moedas e tudo mais. O que são os objetivos? Ganhe 2 pontos de reputação para cada saudável que você tem. Ou seja, no final dessa era, que, né, primeiro e segundo ano, né, nós vamos mostrar aqui a sequência, nessa trilha saudável, para cada um que eu tiver, eu vou pontuar 2 de reputação, tá? Então, a primeira era é isso. Qual que é a carta de decreto da segunda era? O que está valendo aqui? A tarefa de invenção. Então, quando você adquirir uma tecnologia, então adquirir, eu já vou subir uma trilha de tarefa, tá? E aqui, pessoal, a gente sempre vai considerar a carta da era vigente, tá? Depois que eu fiz aqui a primeira era, eu não volto mais para ela. Mesmo que eu adquira, que nem na era 2, se eu adquirir tecnologia na primeira ou na terceira era, não tá valendo, né, uma subida de tarefa, tá? Elas são divididas por era, assim como os objetivos. Então, o objetivo da era 2 vai ser ganhe um ponto de reputação para cada saudável que você tem alocado dentro da capital de Tocaia, tá? Então, se eu alocar aqui, eu vou ganhar depois, no final dessa era, né? Vamos passar os 2 anos dela aqui e nós vamos pontuar, tá? Então, a segunda seria isso. E a terceira, o que está valendo para a terceira? Quando você construir em um local conectado a uma estrada com a ferradura preta, né? Lembra que eu mostrei para vocês lá o detalhamento das cartas, que inclusive eu já fiz aqui, tá? Para distribuir essas cartas de peste. Então, local com ferradura preta, tem aqui. Então, se eu construir aqui, eu poderia ter marcado, né, na primeira era por construir local que tem pão. Se eu construísse aqui, eu não marcaria porque a regra ele fala que ele não pode estar conectado, né, a edifícios seus, tá? Então, aqui não seria uma opção. Mas eu tenho vários outros locais, né, com a estrada aqui de ferradura preta, né? E nós vamos encontrar essas tarefas com ferraduras de outras cores, com locais que têm âncoras, né? Então, ou mesmo com recursos como foi ali a situação do pão, tá? Então isso, pessoal, já é um grande ponto de rejogabilidade, porque nós temos algumas cartas de decreto 1, 2 e 3, eu mostrei só um exemplo no começo do vídeo para vocês, mas pouco provável que nós vamos ter, né, as mesmas tarefas e os mesmos objetivos, né, nas 3 eras ali em uma partida, tá? Então isso aqui já vai dar um dinamismo diferente, sem contar a carta de peste, carta de ajuda, tá? O que é o objetivo na era 3, né? Ganhe 2 pontos de reputação para cada edifício especial que você construiu. Então, a partir do momento que eu construir esse daqui, né, no final da era 3, eu vou ganhar, então, aqui, ó, os 2 pontos de reputação.
tá? Por isso que eu falei daquele equilíbrio, né, turma? Tá? E aí a gente vai pontuar, então, as tarefas no final do jogo e os objetivos no final de cada era, tá? Simples assim. Vamos lá, voltamos para o setup. Nós já colocamos os locais destruídos, já colocamos aqui os edifícios, né, que são os castelos. Aí um ponto de atenção, onde entram enfermos, sendo que você tem, algum jogador, né, tenha edifícios construídos, esses enfermos, eles já vão para a quarentena do jogador que os recebeu, tá? Só se você tiver apenas o edifício da sua cor. Nós vamos falar dessa possibilidade de outros jogadores construírem em locais que já tem construção, é permitido. Tem uma pequena punição, mas nós vamos passar por isso, tá? Por esse detalhamento. Então aqui, o que é a quarentena? Essa quarentena, ela não penaliza o jogador, mas veja que são apenas 3 espaços, pessoal. Então eu vou colocar aqui, ó, são esses 3. Essas 3 não penalizam, tá? A partir do momento que eu preciso alocar nessas 3 que estão nas ações de cima, ou mesmo nessa daqui, aqui nós vamos ter uma limitação de produção de recurso. Se você tiver recurso no campo 5, ele volta para o 4 e você perde. E se você precisar ganhar recurso e tiver um enfermo aqui, né, você não pode passar, né, dessa linha 4 para 5, tá? Então ele começa a te penalizar. Se você não tiver mais espaço para colocar um enfermo, né, nem na sua quarentena, que são essas 3, não tiver uma carta daquela que a gente mostrou aqui, ó, que ele fala, ó, por isso que eu falei que ela é importante, ó, aumente em 1 espaço a sua quarentena. Você põe um enfermo aqui e tudo certo. Nós temos outras tecnologias que, além dele poder alocar um enfermo, cada vez que você faz a ação de cura e pesquisa, ele avança mais uma casa, mais uma, e depois ele entra como curado aqui na linha de população saudável, tá? Então, ok, esse jogador azul já começou com 2 enfermos por conta dessa entrada inicial aqui, né, que tinha essa marcação, e por ter tido a infelicidade, né, de na carta de peste inicial entraram ali os enfermos em locais de pedra. Então veio o que nós já colocamos, né, ó, que nem esse exemplo aqui, ele não tinha inicial, mas ele entrou, ó, aqui ele tinha por conta da inicial, aqui entrou por conta da pedra. E a gente recebe por ele estar sozinho aqui, ele já precisa dar um jeito de alocar, tá bom? Vamos lá, vamos passar então pelas ações, né, e a gente faz as simulações aqui de 1 ou 2 rodadas que eu quero mostrar para vocês o andamento da partida, tá? Então vamos mostrar aqui, ó, o azul, o jogador inicial, tá? Vou só falar novamente, né, os recursos já estão aqui nas suas trilhas, então veja que nós temos a marcação, né, pão, moeda e erva, faltou eu falar da moeda como coringa, né, pedra e madeira, tá? Moeda é muito simples, pessoal, você usa uma moeda para substituir por qualquer um desses outros recursos, tá? Então eu pago uma moeda em troca de qualquer um deles, né, para substituir, tá? Esse é o ponto. Eu não vou considerar recurso os nossos frascos aqui de pesquisa, né? Embora eles tenham uma outra funcionalidade além da aquisição, né, das tecnologias. Então aqui muito simples, né? Você paga 2 frascos, 1 frasco, assim por diante. Eles também podem aprimorar as nossas ações. Eu já vou voltar aqui. Primeiro eu quero detalhar essas 6 ações e como que os jogadores executam, tá? Nós começamos sempre com 2 assistentes, né, na primeira era. A segunda era nós vamos receber mais 1, né? E a terceira era nós vamos receber mais 1. Então nós vamos ampliar possibilidades de ação, né, ao passar das eras. Então vamos na primeira era começando com 2. Como eu falei aqui, os assistentes vão entrar, né, para fazer o cruzamento de 2 ações. Então tanto aqui na parte superior quanto na lateral. Vamos detalhar as ações. Nesse ícone aqui eu tenho a ação de produzir. Tá? Então tudo que eu tenho aqui no meu tabuleiro, né, produzindo recursos, né, então sejam eles, que nem aqui não tem necessidade de ter trabalhador, né, outro também não tem, se tivesse construído ia produzir recurso. Então aqui em todo local que eu tiver já produzindo algum recurso, eu vou coletar. Então nessa ação eu subiria aqui 1 de pedra, tá? Iria deslocar para cá e está feita a ação de produzir. Aqui eu tenho a ação de movimento, eu posso mover aqui o meu médico, né, especialista em pestes, por até 2 espaços. Tem uma particularidade, pessoal, se eu passar em local que eu já tenho uma construção, eu não vou contar como um movimento feito, tá? Tem também a possibilidade de a gente passar aqui na capital de Tocaia, né? Eu não posso terminar o movimento aqui dentro, mas quando eu passo por dentro dela, né, e uso essas pontes aqui para chegar a outros locais, eu também não conto o movimento. Tá? Nós temos também cartas de tecnologia que permitem você usar locais que têm construções de outros jogadores para contabilizar como se fossem suas. Você não paga movimento ao passar ali. Então a gente sempre vai fazer até 2 em espaços conectados,
tá? Lembrando que nós podemos passar por locais destruídos e podemos parar também, mas ele não vai trazer nenhum benefício, não vai ter enfermos e assim por diante, tá? A outra ação aqui de cima, que é de construir, é aí que a gente entra então na construção dos nossos edifícios, tanto aqui, né, no tabuleiro de jogador quanto no tabuleiro de capital, pagando os custos que estão aqui já marcados neles. Então, esse alojamento custa 2 madeiras, esse custa 3 pedras e assim por diante. Os edifícios de baixo custam mais recursos, também entregam mais pontos de vitória. Aqui, se a gente conseguir construir toda uma coluna, nós vamos desbloquear mais pontos de vitória que estão marcados aqui embaixo. Tá? Os pontos de vitória dos edifícios estão marcados aqui, né, na lateral deles, e dos alojamentos, um ponto de vitória todos aqui embaixo. Tá? Lembrando que quando a gente constrói num local, então eu vou adotar o que o local está indicando como produção para colocar, né, aqui embaixo do meu edifício. Então, se eu construísse ali e fosse esse edifício, depois de ter pago os recursos, ele vai acontecer isso aqui. Nós vamos mencionar qual é o recurso, então isso também faz com que você tenha que ter estratégia para escolher os locais de acordo com o que você quer produzir, tá? A gente não pode colocar aleatoriamente, assim como foi o castelo, né? Que foi colocado aqui e entrou, né, a ficha de uma pedra fazendo essa menção, tá? Sobre as outras 3 ações que nós temos aqui na lateral, então temos pesquisa, alocação e cura. Vamos falar da pesquisa. Aqui os jogadores gastam, né, as suas fichas aqui, né, os seus frascos, como eu mencionei, né, para que a gente possa então escolher, olhar aqui no mercado, vamos dizer assim, né, no tabuleiro de capital, para escolher e conseguir pagar esses custos, né, que estão marcados aqui, como mencionei já anteriormente, ou eles pagam, né, um frasco para poder tirar todas as 5 cartas e abrir novas 5. Tá? Aqui no tabuleiro de jogador nós temos 3 espaços, pessoal, para colocar, então os jogadores vão poder ter apenas 3 tecnologias por vez. Vocês podem reparar que em algumas nós temos a marcação aqui, ó, por exemplo, meio, né? Eu mostrei isso aqui no unboxing. Então ela só vai poder entrar aqui, ó, nesse espaço, tá? Se a gente tiver com a tecnologia que está escrito, por exemplo, aqui, ó, superior, a gente vai poder colocar somente nesse espaço, tá? E assim por diante. Então, a partir do momento que eu tenho 3, eu posso adquirir mais tecnologias se eu tiver 3? Posso, só que aí eu vou precisar me desfazer, né? Eu ganho os pontos de vitória imediatamente, então olha aí uma forma, né, que a gente acaba usando, né, essas fichas aqui. Eu ganho imediatamente e ela vai para a pilha ali, né? Na verdade a gente não faz um descarte, tá, pessoal? Depois de completar aqui, sempre que um jogador compra uma ou mais tecnologias, embora a gente só pode comprar uma por turno, tá? A gente repõe, né, desse deck. Então, da mesma forma, quando eu destruo uma tecnologia que já está ativa no meu tabuleiro, né, eu vou receber, então, a quantidade de pontos de reputação que ela tem e vou colocar, então, reembaralhar aqui para ela voltar em algum momento estar disponível, tá? A outra situação de frascos aqui de pesquisa, que eu disse sobre a ação aprimorada, é que você pode gastar um desses frascos, né, para outras ações que são apenas as que estão aqui em cima, então fica fácil da gente lembrar. Então, se eu gastar, e isso uma vez por turno também, pessoal. Então, se eu gastar, né, vamos dizer que eu aloquei o meu assistente aqui, tá? Então, eu vou poder aprimorar, se eu quiser, a produção. Então, se eu gastar aqui o frasco, eu ganho mais um recurso de qualquer um que eu estou produzindo, eu escolho mais um para eu receber, tá? Se eu colocar no movimento, o meu médico aqui faz o movimento de um espaço a mais, com aquelas mesmas regras que eu já falei. E na construção, eu vou poder pagar um recurso a menos, a minha escolha, né? Seja qual for a construção que eu for colocar, tanto aqui quanto, né, os edifícios aqui de capital, né? Posso fazer mais de uma construção com a mesma ação, pessoal, desde que eu tenha recursos ali para pagar naquele momento. Falando da ação de alocação, quando a gente coloca o assistente aqui, né, para executar a ação de alocação, então aqui ele executaria alocação e produção, alocação e movimento ou alocação e construção, tá? Quando a gente coloca aqui, nós vamos alocar a população saudável, né, que nós já temos aqui, então nós já fizemos o processo de cura, nós podemos alocar quantos cidadãos a gente quiser, tanto na capital, tá, ou nos nossos espaços aqui de construções. Tá? Lembrando, então, que a maioria deles nós precisamos, né, com essa marcação, ter uma pessoa saudável trabalhando ali, ou mesmo uma carta que nem essa aqui que eu tinha mostrado, né, que ela vai servir como produção de um recurso, você precisa alocar uma pessoa saudável aqui,
né, para dizer que a partir de agora nas suas ações de produção, você, né, vai ter um recurso aqui a ser produzido desde que você já coloque uma pessoa saudável. Para isso, essas pessoas precisam subir antes para essa trilha saudável, sair da quarentena, né? Então, por isso que na alocação você pode fazer, né, com a quantidade que você quiser. Você abre mão tanto de ganhar novos frascos aqui, né, para poder otimizar a sua pesquisa ali de tecnologia e também a construção de pontos de vitória, pessoal. Vejam que aqui, ó, a última linha vai trazer 23 pontos de vitória no final da partida, tá? Então, é a estratégia de cada um. E aí, essa seria a ação de alocação, né? Simples assim, desde que você tenha pessoas saudáveis, tá? Então, para finalizar, das 6 ações aqui, ação de cura. Então, quando você coloca o assistente para fazer ação de cura, ele vai tirar da quarentena ou de qualquer outro desses campos aqui, que quando eles passam a impactar, né, eu vou detalhar na sequência, né? No cemitério a gente não pode mais mexer, pessoal, então a partir do momento que você tem cidadãos ali que foram para o cemitério, eles vão te penalizar até o final da partida. A gente sempre contabiliza isso ao final de cada era e vamos fazer a contabilidade final ali, né, no bloco de anotações, que a gente vai olhar também, tá? Então é bom a gente ter atenção aqui. Você vai tirar da quarentena, né? Então, aqui, ó, ele já traz, como eu detalhei anteriormente, o custo em ervas medicinais. Então, para curar, aqui, primeira, segunda e terceira linha, eu pago uma erva para cada um. Então, se a gente já começa com 2 e tem uma moeda também que a gente pode substituir, a gente já conseguiria curar esses 2, né, numa ação de cura, apenas com as 2 ervas. E se eu tivesse mais um enfermo, eu poderia usar a moeda também para colocar aqui e teria 3 pessoas saudáveis disponíveis. Tá? Então é simples assim a ação de cura. Como que eles me prejudicam? Se eu precisar alocar em um desses 3 campos, essas ações vão ficar prejudicadas, pessoal. Da mesma forma que a gente usa frasco, né, para potencializar ali, né, ter ação aprimorada, e aí você pode gastar o frasco para poder inibir isso aqui, tudo bem, né, para você não ser penalizado naquele momento, mas nem sempre a gente tem também disponível, né, frascos aqui para fazer esse uso. Então, eles só afetam a linha aqui de cima dessas 3 ações, essas 3 não são afetadas, mas se você alocar, né, então um enfermo aqui, vamos dizer que essa linha estivesse cheia, deixa eu pegar aqui, só para a gente deixar visualmente, tá? Então, ó, já estou com os 3 enfermos aqui, e aí a gente precisou, vamos dizer que eu já estou aqui também, ó, que aqui ele trava, como eu falei, né, o 5º espaço, e aí vamos dizer que a gente precisou colocar em um desses. Se ele tiver aqui, no primeiro espaço, você vai produzir um recurso a menos, tá? A sua escolha, mas que nem aqui, que a gente só está produzindo 1 por enquanto, você não vai produzir nada. No de espaço, você vai mover um campo a menos e na construção você vai pagar um recurso a mais na construção, tá? Então, a sua escolha, você pode, né, que nem se esse daqui ele custa 2 madeiras, você vai pagar 3. Esse que tem aqui pedra e madeira, você pode escolher qual recurso que você vai pagar a mais. Tá? Então não é um bom negócio, né, você deixar os enfermos penalizando aqui as suas ações, mas é claro que é menos pior do que você tê-los no cemitério. Olhando de pertinho aqui, o enfermo no primeiro espaço ele vai penalizar, né, você vai ganhar uma fichinha ali no final de cada era, elas estão aqui, ó. Então você vai ganhar uma fichinha, um ponto negativo, você já pega para você ali. Se você tiver 2, você vai ganhar 1 pelo primeiro, 2 pelo segundo, 3 pelo terceiro, e aí cada um que você precisar colocar, você vai ganhar direto ali 3 pontos negativos de penalidade. Então essas são as 6 ações disponíveis aos assistentes, pessoal. Vou resetar aqui então o tabuleiro do jogador azul, né? Lembrando que ele já tinha 2 enfermos provindos aqui do castelo, né? E aí eu vou falar da ação gratuita que os jogadores podem fazer a qualquer momento. Vocês podem trocar quaisquer 2 recursos por um outro recurso, exceto moeda, tá? Então a moeda sempre vai ser o recurso coringa. Então nesse caso, se eu trocar pedra e madeira, né, eu zerar aqui, eu posso considerar que eu tenho mais um pão e assim por diante. Então a qualquer momento e quantas vezes eu quiser e puder, eu posso trocar 2 recursos por qualquer um, exceto moeda, tá? Vou tirar esse enfermo que estava aqui também, né, penalizando o jogador azul, tá? Então vamos lá, vamos dizer que aqui a gente já fez, né, o sorteio aleatório, o jogador azul vai ser o primeiro e ele vai alocar então um assistente para começar suas ações. E ele vai alocar aqui então porque ele quer fazer uma ação de movimento e ação de cura. Então ele vai precisar colocar exatamente nesse espaço, tá? Ele pegou aqui
então, né, o seu médico e andou, lembrando que a ação de movimento ele pode seguir por 2 espaços, então ele vai chegar até ali, ó, ele quer ir ali em cima, ele vai fazer 1, 2, né, por essas trilhas. Sempre que a gente entra em um local que tem um enfermo, o primeiro a gente vai pegar sem pagar nada, tá? Isso somente nos locais. Se a gente estiver na estrada, a gente precisa pagar um pão para cada enfermo que a gente recolhe. Tá? Então, assim, aqui se tivesse mais de um, a gente ia pegar o primeiro sem custo, o segundo pagando um pão, os outros, né, a partir daí, então o terceiro pagando 2 pães, né, um para cada adicional que a gente pegou do primeiro gratuito. Se eu não tiver condições de pagar em pães aqui a quantidade de enfermos que tem, né, lembrando que são no máximo 3, porque com 4 a gente já explode o local, né, isso na entrada dos enfermos ali, então a gente acaba colocando nas adjacências, né, eu vou mostrar isso aqui para vocês, então a gente não vai poder chegar até aquele local e também não podemos passar por aquela estrada se a gente não puder pagar em pães, né, ali para poder reunir esses enfermos, tá? São as regras aí de movimento. Então ele fez isso, ele trouxe aqui os 3 enfermos, né, tá na quantidade máxima aí da sua quarentena. Ele vai fazer a outra ação que é de curar. Então aqui os jogadores definem qual ação fazer primeiro, tá, pessoal? Então aqui ele quis fazer a de movimento para poder trazer mais um enfermo. Vai usar aqui as suas 2 folhinhas medicinais, né, e mais a moeda. Então ele vai pagar uma moeda para, né, considerar que ele está usando 3 folhas medicinais. E aqui ele pagou aquele custo que nós mostramos. Então ele vai ter justamente os seus 3 enfermos curados. Então já entram aqui na trilha de população saudável, tá? Então realizou as suas 2 primeiras ações e passou a vez, né? Simples assim, pessoal. O jogador amarelo vai fazer suas 2 ações, ele vai considerar aqui, eu tô indo bem aleatoriamente, tá, turma? Então o objetivo de construir em local, né? Lembrando aqui, ó, o objetivo de construir em local, que seria a tarefa, né? Que tem ali a produção de pão, então ele vai fazer ação de movimento para chegar até lá, só que percebam que ele não consegue fazer movimento e construção na mesma ação, né? Por isso que eu falei que esse grid aqui, ele é muito especial, né? Ele traz uma experiência bacana, porque a gente vai precisar planejar, né, nosso lado estratégico aqui nessas escolhas, tá? Então vamos dizer que ele vai fazer inicialmente a ação de movimento e a ação de pesquisa, tá? Então ele vai fazer os seus 2 movimentos aqui, lembrando a regra então de movimentação, ele passou 1, 2, né? Mas sempre que, para ele passar por aqui, ele precisou coletar esse enfermo. O primeiro no local é gratuito, ele vai colocar aqui na sua quarentena e chegou então até o local desejado, tá? No momento de construção eu vou explicar, né, como que se passam esses locais, quais são as regras, tá, pessoal? E aí ele fez a primeira ação, a segunda vai ser de pesquisa, ele vai pagar uma ficha aqui, né, então, desse frasco, né, para poder escolher uma carta, porque ele só tem uma, então ele não vai conseguir comprar uma tecnologia que tem custo de 2 frascos, ele pode escolher uma dessas, tá? Vamos dizer que ele queira aqui, então, ampliar o seu espaço de quarentena, tá? Então ele vai pegar e trazer essa tecnologia, lembrando que ela está escrito aqui superior, ele vai precisar colocar, então, no seu espaço aqui superior, tá? Dessa forma. Então ele já tem essa tecnologia ativa, se caso a quarentena dele tiver aqui 3, né, ou a qualquer momento ele pode colocar, né, um enfermo aqui nesse espaço que agora está disponível, faz parte dessa trilha, até por isso explica por que na parte superior, porque vai dar essa continuidade. Algumas cartas que aumentam aqui, né, o espaço de produção, elas costumam estar marcado como inferior, tá? Então ele já fez a pesquisa, pagou aqui então, né, a sua ficha do frasco, né, para fazer o pagamento dessa tecnologia, e aí finalizou então, né, as suas 2 ações, o seu turno voltou para o jogador azul. O jogador azul, ele também vai querer construir num local que tem ali produção de pão, para poder justamente, né, de olho ali na tarefa, então ele vai colocar aqui movimento, né, só que ele não vai construir nessa rodada, tá, pessoal? Você pode planejar ali de acordo para 2 anos, porque essa tarefa ela vai valer, né, para 2 rodadas, que são os 2 anos que vão se passar. Então ele vai querer, de fato, construir num local que tem aqui pão, para não deixar de pontuar na tarefa, mas antes ele precisa chegar até lá. O que ele vai fazer? Ele vai fazer a ação, então, de movimento e de alocação, tá? Então essas 2, movimento e alocação. Primeira ação de movimento, vai fazer aquele, né, os 2 permitidos, então ele vai fazer 1, 2 e vai chegar até o local que ele deseja, que é aqui. Beleza, vai esperar para a próxima rodada fazer a sua construção.
Alocação, lembra que ele pode alocar então a sua população saudável, qualquer quantidade da população saudável ele pode colocar na capital, né? Só que aí você escolhe apenas um recurso dessas fichas pretas, independente da quantidade que você colocou. Não é um recurso por cidadão saudável, tá, pessoal? Independente da quantidade. Vamos dizer, então, que ele queira começar ali com uma alocação, tá? Vai começar devagar aqui, vai colocar na cor dele, então, que é azul, mas ele pode escolher qualquer recurso que está disponível aqui. Então, visando ali a construção, vamos dizer que ele queira, então, essa madeira que está aqui, ele vira, né? Então, anuncia que ele coletou essa madeira, vai subir aqui, então, na sua trilha de recursos, né? Uma madeira, e fez a ação, então, de alocar, tá? Lembra que a gente tem a disputa, né, nessa carta de capital. Ele poderia ter alocado 2? Poderia, mas também ele está de olho, né, na população saudável do objetivo na carta de decreto. Então é importante a gente ter, né, esse equilíbrio, né, avaliar tudo isso, o que pode nos trazer mais pontos. Como o jogador amarelo ainda não alocou a população saudável aqui, né, para ter essa disputa, e ele pode fazer isso, mas ele ainda nem curou ninguém, então o azul preferiu começar, vamos dizer assim, né, um pouco mais desacelerado, porque aqui ele já está levando essa vantagem, tá? Então, ele já fez as suas 2 ações, terminou o seu turno, passou para o jogador amarelo, que de fato agora vai construir aqui onde ele já está, né, para poder subir na trilha de tarefa. Então, obviamente, ele vai selecionar a ação de construção, e aí o que ele pode fazer? Curar aquele enfermo que está ali. Então, ele vai colocar aqui, ó, cura e construção. Ele pode fazer isso em qualquer ordem que ele queira, né? Mas vamos dizer que ele queira primeiro, então, fazer a construção, porque às vezes você pode querer já ter população saudável disponível para alocar, né, nos locais que depois, com pessoas saudáveis trabalhando, vão trazer recursos, tá, pessoal? Mas aqui não é o caso, porque ele ainda vai curar e depois ele precisaria de uma outra ação de alocar. Ele pode fazer isso na próxima rodada, apenas, né? Porque ele não vai conseguir fazer as 2 agora. Então, vamos lá. Ele vai fazer a ação aqui de construção, né? Para já subir na trilha de tarefa. E vamos dizer que ele queira, então, construir um alojamento, né? Vai pagar esses recursos e ele faça o seguinte. Aqui ele vai construir pagando 2 madeiras, tá? Então, ele vai construir aqui 2 madeiras. Ele tem apenas uma madeira para gastar, então gastou essa madeira. E aí vai gastar uma moeda, que é o recurso Coringa, né, que vai custar menos do que ele trocar 2 recursos na ação gratuita, né, e aí ele coloca, então, o seu alojamento aqui nesse espaço, tá? Dizendo, pode ser em qualquer lugar, pessoal, só não tampando aqui o nome, tá? Então, de repente aqui, ó, pode colocar aqui nesse espaço, próximo ali onde ele tá. Esse recurso que está mostrando aqui, ó, percebam que ele já é impresso no mapa. A gente vai colocar, igual a gente fez aqui no recurso do castelo, nós vamos mencionar que então aqui passa a produzir, né, o pão. Então a gente vai tampar esse espaço aqui com essa ficha, tá? Então aqui, a partir do momento que a gente construiu aqui, essa marcação em cima, né, esses 3 tracinhos, 3 quadradinhos brancos, eles mostram que aqui podem ter até 3 construções. Automaticamente já fica uma dica, pessoal, que quando a gente tem, né, até 3 marcações dessa, nós vamos andar, depois da construção, 3 casas aqui na trilha de influência, tá? Então o amarelo vai fazer 1, 2, 3, vai ganhar uma ficha aqui de frasco, né, que a gente usa ali na tecnologia, e vai subir um recurso de moeda. Então ele veio aqui, uma moeda, ganhou um frasco, tá? Ele subiu 3. Qual que é a diferença ali, qual que é a penalidade, como eu falei para vocês, que existe quando o outro jogador for construir onde é permitido? Por que onde é permitido? Aqui nesses espaços que tem apenas um, né? Aqui é só um exemplo porque está destruído. Vamos ver se a gente tem aqui, ó. Esse estaria liberado para construção. Se eu tiver, né, eu preciso estar com o meu médico ou com o meu acampamento, também vou falar do acampamento, tá? Então os locais de construção são 3 possíveis. Ou o local que está o meu médico, ou o local onde está a minha ficha de acampamento, né? Então se minha ficha de acampamento estivesse aqui, eu também poderia construir, ou a qualquer momento dentro da capital de Tocaia. Então aqui deixa eu só recolher essa ficha, que ela não está aqui nesse momento, só como exemplo, tá, pessoal? Aqui nessa marcação, com um quadradinho branco, eu só posso ter uma construção. Isso, um jogador construiu aqui, esse local ninguém mais pode construir.
e ele sobe apenas um ponto na trilha ali de influência. Então guardem essa regra. Por exemplo, aqui eu posso ter duas construções, né, e vou subir 2 pontos de influência, por isso que aqui eu posso ter 3 construções, subir 3 pontos de influência. Entretanto, da penalidade que eu estava dizendo, se um outro jogador constrói aqui, cada jogador só pode ter uma construção em cada local. Ele pode tranquilamente construir, ele também vai produzir ali, né, o pão, onde ele tirou esse alojamento do tabuleiro dele, porém, aqui ele vai pontuar uma influência a menos, porque eu já tenho uma construção ali, tá? Então, se outro jogador fosse construir aqui, né, nós já temos 2, e ele fosse construir aqui, ele vai ter, então, só um ponto de influência. Eles podem, porém, vão sempre reduzindo a quantidade de influência de acordo com a disponibilidade que teria aqui, tá? Então, por isso, você tem uma relevância em construir primeiro num local que ainda não está habitado, vamos chamar assim, né? E se a gente tiver as 3 construções, um quarto jogador não poderia entrar aqui, tá? Então, essa que é a regra, né, aí de construções. Então, ele já ganhou, né, ali a sua trilha de influência, fez a ação de construir, vai fazer a ação de cura, né? Vai diminuir aqui, então, uma erva medicinal e vai curar esse enfermo que está aqui. Ele vai colocar ali na trilha, então, de população saudável, tá? Simples assim, finalizamos, então, né, as 2 ações, os 2 assistentes de cada jogador. E aí nós encerramos, assim, né, o primeiro ano da primeira era, tá? Lembrando que aqui, como a construção aconteceu num local que tem pão, então o jogador amarelo já subiu. Opa, deixa eu colocar no 0 aqui esses 2, esqueci de resetar. Então eles deveriam estar aqui no 0, os 2, né? O jogador amarelo imediatamente fez a construção, então ali naquele local que tem pão ele já veio para cá, tá? O jogador azul ainda não fez. O objetivo nós vamos pontuar somente no final da era, tá? Vamos para o próximo ano. Lembra que eu comentei com vocês que o primeiro ano a gente não receberia a carta de ajuda. Então, essa carta de ajuda, ela é referente à carta de peste do próximo ano. A gente sempre vai fazer dessa forma, tá? Vamos ler a próxima carta de peste, né? Se bem que aqui a gente só precisa fazer o seguinte antes. Deixa eu passar pelas etapas com vocês. Vamos recolher os assistentes para que eles estejam disponíveis novamente para o próximo ano, né? Lembrando que como não estamos passando a era, ainda não recebemos, né, um trabalhador novo. Aqui no azul vamos fazer a mesma coisa. Vamos checar a ordem do turno, porque eu acho que eu cometi um erro aqui, pessoal. 2 coisas. Aqui nós precisamos repor a tecnologia, tá? Sempre que a gente faz aquisição, então uma tecnologia nova vai aparecer aqui, ó. Nós temos essa, né? Você pode alocar até 2 saudáveis nessa carta ao executar curar ou pesquisar. E você pode realocá-los para a capital ou para alguma construção sua, tá? Então essa seria a nova. Aqui nós vamos fazer a checagem sempre ano após ano, tá? Eu acho que eu comentei que era ali na passagem da era e na verdade não. Então aqui não vai mudar nada porque o jogador azul permanece aqui, né, no final da trilha, então a gente mantém, tá? Apenas essa correção. Ano após ano a gente checa a ordem dos turnos. Vamos lá, entrada da peste. O que vai acontecer aqui, ó? Moscas da madeira, então ele traz um flavor aqui e está dizendo que em todo lugar que tem ali madeira, né, os locais, nós vamos entrar, lembrando que a primeira era, um enfermo em cada local, então nós vamos fazer isso agora, tá? Vamos pegar aqui os enfermos, vamos dar aqui então, ó, sempre onde tem madeira, aqui tem, vai entrar um enfermo, tá? Tô deixando eles deitados assim, pessoal, que no vídeo vai ficar melhor aí pra gente ver, né? Aqui também tem, ó, então locais disponíveis que tem madeira, nós vamos colocar. Então, onde mais? Temos aqui em cima, eu acho que nós finalizamos ali, são só 2. Aqui tem outro, ó. Então, local com madeira disponível. Acredito que finalizamos agora. Então, tivemos essas, ó, mais um aqui. Tem que sempre fazer, né, a checagem 2, 3 vezes, ainda mais com a câmera aqui, pessoal. Mas agora sim, agora nós conseguimos colocar, então entraram nesses locais. O que eu falei de explodir um local? Vamos dizer que aqui, né, a gente já tivesse, por algum motivo, nós já tivéssemos 3 enfermos. Se o local que aparecer ali na carta, né, de peste, que a gente revela ano após ano, fosse entrar um 4º enfermo aqui, a gente não vai colocar esse enfermo, né, nós vamos colocar a ficha, né, de local destruído, então aqui não é mais um local válido. Vamos recolher aqui e a gente vai colocar adjacente
né, aos locais disponíveis. Então, onde já está destruído, nós não vamos colocar. Então, adjacente a esse local, nós teríamos aqui em cima. Essa construção sozinha que está aqui, ela receberia esse enfermo, né, que seria colocado aqui, porém, como ela está junto com o médico, a gente não coloca, ele simplesmente não entra. Então, reforçando, se eu tiver outras construções, ou pelo menos um médico no local, ninguém vai receber esse enfermo que entraria lá. Agora, se o médico não estivesse aqui e fosse apenas uma construção, o jogador que é o dono dessa construção vai receber esse enfermo, e isso pode causar problema, porque aqui eu ainda tenho espaço para colocar, mas às vezes você pode, né, ter aquelas travas que eu expliquei anteriormente por conta de enfermos, ou mesmo ser levado aí ao cemitério, tá? Então essa que é a regra, né? E com o passar do jogo, alguns locais vão ficando mesmo, né, destruídos e o mapa vai se afunilando, tá, pessoal? Então isso que eu disse também sobre a rejogabilidade, porque a gente nunca sabe onde, né, que a gente, de fato, a peste vai atacar, né? Então tivemos as entradas dos enfermos, né? Esse saudável continua aqui até a passagem da era. E aí, assim, a carta de ajuda que nós vamos fazer, então, essa avaliação. Ó, o jogador que tem mais influência recebe um recurso qualquer, é o jogador amarelo. Então, vamos dizer que ele queira o recurso qualquer menos moeda, tá, pessoal? E também não entra, como eu falei, né, a ficha ali o frasco para tecnologia. Vamos dizer que ele queira aumentar um de madeira, né, que ele está zerado, ele colocou aqui. O jogador, aqui em 2 jogadores, né, o segundo jogador vai precisar escolher o recurso mais à direita, então ele vai precisar automaticamente subir uma madeira, tá? Se tivéssemos outros jogadores, todos subiriam o recurso do meio, que ganhariam uma pedra, tá? Então ele vai subir aqui na sua trilha 1 de madeira e fizemos então a passagem da carta de ajuda, tá? Já vamos revelar a próxima carta de ajuda, porque ela vai valer para a carta de peste que está aqui. Quando a gente revelar a carta de peste e resolver, nós vamos ter então essa carta de ajuda. Isso serve até para que os jogadores possam se programar, né, ali com relação à trilha de influência, mas essa daqui significa que ninguém vai receber nada na ajuda do conselho, tá? Então ele tem um flavor ali, ó. Apesar de parecer injusto, principalmente considerando a atual situação da peste, o conselho decidiu que não há necessidade de fornecer ajuda às casas. É da opinião do conselho que os recursos podem ser mais úteis em outro lugar. Então, tivemos nessa surpresa desagradável que nessa rodada ninguém vai receber nada, tá bom? Simples assim, foi negada a ajuda do conselho. Temos poucas cartas assim, tá, pessoal? A grande maioria, né, o primeiro jogador ali na influência acaba ganhando um recurso qualquer e os outros jogadores têm ali, né, a obrigatoriedade de ser o recurso específico, tá? Beleza, vamos lá. O jogador azul vai fazer então a sua ação de construir para pontuar na trilha de tarefa e alocar, tá? E aí vocês vão entender qual foi a estratégia aqui. Construir, ele já está ali no local que tem o pão, vejam que tem 2 quadradinhos brancos, vai ganhar 2 na trilha de influência. Resolveu, como a madeira ele tem 3 recursos, vai gastar também ali 2 madeiras, né, para fazer essa construção que custa exatamente as 2 madeiras, ó, tá aqui. Né? Então ele colocou a sua construção ali no espaço, né? Vai pegar uma ficha de pão que ele passa a produzir aqui depois de alocar alguém, né? Vai subir 2, né, na trilha de influência aqui, então fez 1, 2, vai ganhar uma moeda, então vai subir a moeda aqui e vai ganhar um frasco de pesquisa, já tá lá. Tudo bem? Fez dessa maneira. Vai subir na trilha de tarefa aqui, porque ele construiu um local que tem pão, então se igualou aqui com o jogador amarelo, tá? E na sua fase aqui de alocação, ele vai alocar sempre população saudável, pessoal. Vai alocar, então, um saudável aqui, onde ele acabou de construir, né? Vamos pegar o foco ali, onde ele acabou de construir, para poder, de fato, já começar a receber o recurso de pão, né, quando ele fizer a ação, então, de produzir. Então, ele encerrou o turno dele com essas 2 ações, tá? Voltou para o jogador amarelo. O que ele vai fazer? As ações de mover e curar. Então, ele vem aqui, vai usar os seus 2 movimentos, vai fazer 1, 2. E aqui, pessoal, vou aproveitar para dar de exemplo a alocação da ficha de acampamento, tá? Então, aqui, ele pegaria um enfermo sem custo, que é o primeiro quando chega no local, e para o segundo ele teria que pagar um pão. Qualquer quantidade de enfermos que nós tivermos aqui, né, e aí lembrando que podem ter até 3, né, senão com o quarto ele explode, você pode colocar
né, com qualquer quantidade, né? O primeiro, de fato, ele é gratuito, mas aqui pode ser que você não tenha esse pão para pagar para o segundo, né? E aí você não paga a quantidade de recursos de pães para trazer toda a quantidade de enfermos que estão aqui quando você coloca a sua ficha de acampamento. Essa ficha permanece aí até que entre um enfermo ali nesse local, e aí ele também, na verdade, ele teria que entrar, mas ele não entra, e se tiverem mais fichas de acampamento nesse mesmo local, elas retornam para os jogadores. Então, uma ou mais retornam para os jogadores, mas também não entram enfermos. Tá? A vantagem da ficha de acampamento é que você pode construir onde ela está. É como se você tivesse deixado ali uma pequena reserva, né, que outros jogadores também podem fazer, mas não importa onde está o seu médico, você pode construir naquele local onde está o seu acampamento. Tá? E a vantagem também é trazer os enfermos que estão ali, né, você poder fazer o movimento, que lembrando que se você não tem, né, o recurso para pagar e nem a ficha de acampamento para colocar ali, você não pode ir para aquele local, né? Você precisa ter o recurso para pagar. Então aqui ele vai, né, recolher esses dois sem pagar aquele pão que ele precisaria e já deixar a ficha de acampamento ali para uma futura construção, tá? Mesmo que o médico esteja em outro lugar. Bom a gente reforçar isso. Então, tudo bem, ele trouxe os dois enfermos aqui, né, para sua trilha de quarentena. A outra ação que ele colocou foi de curar. Ele vai pagar uma erva medicinal e vai pagar uma moeda como recurso coringa, né, para poder então trazer esses dois, né, enfermos aqui para sua trilha de população saudável, tá? Então ficou dessa forma, tá? Então está dessa forma. A partir do momento que ele fizer a ação aqui de produzir, ele já começa, né, a ganhar aqui, enquanto a gente tem, né, os enfermos, então aqui ele ganharia uma ficha de pesquisa, aqui ele ganharia duas, e a trilha de pontuação só no final do jogo, onde tiver, né, mais aqui à direita com população saudável, tá? Porque a todo momento a gente pode movimentar essa linha de população saudável, fazendo as alocações, então por isso que a gente contabiliza só no final da partida. Então voltou para o jogador azul, que vai fazer suas duas últimas ações dessa era, então ele vai resolver mover e pesquisar. Tá? Ação de movimento, ele pode fazer até 2, né? Ele vai resolver parar aqui, porque ele tem intenção de construir aqui depois. Então ele vai parar aqui, já vai então, né, trazer esse enfermo para sua quarentena, não tem custo porque é o primeiro. Na segunda ação de pesquisa, ele tem duas fichas de pesquisa, ele vem aqui, ele pode escolher então de custo 1 ou 2, né, que seria o máximo, não temos fichas de pesquisa que custam 3, ou ele também pode gastar uma ficha de pesquisa para trocar as 5 tecnologias que estão aqui, né? Acho que eu já falei anteriormente, mas fica como reforço. Ele resolveu pagar duas nessa, que ele pode colocar uma ficha de recurso aqui, e depois que ele alocar uma pessoa saudável, nas suas fases ali de produção, ele passa a produzir esse recurso. Lembrando, ó, que ele tem a marcação meio, então ele traria aqui no seu tabuleiro, né, individual, ele vai precisar colocar aqui, tá, pessoal? Então a gente está um pouco sem espaço aqui, de fato o jogo tem muito componente, mas vamos considerar que ele está aqui, né, e aí a gente faria essa produção, né, depois que ele colocar a fichinha do recurso. Vamos dizer que ele queira, né, produzir aqui, ele já se decidiu, você pode fazer isso a qualquer momento, mas depois não pode trocar, pessoal. Então vamos dizer que ele queira produzir madeira, então ele colocou, né, a ficha de madeira ali, depois que ele alocar o trabalhador, ela passa a produzir também o recurso de madeira, além do recurso de pedra que ele já tem no castelo, o recurso de pão que ele tinha ali no alojamento, já alocou o trabalhador. Então ele pagou, né, as duas fichas aqui, né, de pesquisa e encerrou a sua participação nessa era, tá? Jogador amarelo, ele está de olho aqui na disputa da capital, tá? Então o que ele vai fazer? Ele vai colocar a alocação, né? Então ele vai precisar alocar mais gente lá, porque ele está, né, sem ninguém. Então o azul está ganhando essa batalha aqui entre os dois, né, da capital, disputando, né, a carta de capital aqui. Essa carta fica em todas as rodadas, tá, pessoal? São sempre esses mesmos recursos, né, 1, 2 e 3 ali, como eu expliquei anteriormente. Então ele resolve fazer aqui alocação e produção. Então ele vai precisar colocar o seu assistente aqui, né? Alocação e produção de recurso, tá? Ele vai primeiro alocar, por quê? Ele já vai ter um trabalhador aqui, né, antes de produzir, então ele já vai passar a produzir pão. Então ele tem 3 disponíveis. O que ele vai fazer? Vai pegar um, já alocou aqui na produção de pão. Esses dois ele vai alocar na capital
para poder então vencer essa disputa. Então aqui, ó, no lado dele, amarelo, lembrando que ele escolhe um recurso, então ele vai subir um na trilha aqui de influência, resolveu, né, subir aqui, vai ganhar uma ficha de pesquisa, tá aqui, já pegou, né? E aí, então, ele tem 2 contra 1 nessa apuração. Por quê? O jogador azul não vai mais conseguir colocar, né? Ele não tem mais ações nessa era para fazer, então ele já sabe que ele vai ganhar aqui essa disputa na carta de capital. Resta a outra ação, e aí sim ele vai produzir, né? Então, na sua produção, ele vai ganhar uma erva medicinal, porque o castelo dele está produzindo, e já vai ganhar um pão, porque ele alocou, né, uma pessoa saudável ali nessa produção, tá? E assim finalizamos a primeira era, pessoal. Vamos contabilizar, então, a carta de decreto. Tarefas, a gente já sobe assim que a gente conclui, né, para cada uma concluída. População saudável na trilha, o jogador azul ficou com um cidadão saudável, então ele vai ganhar, né, e aí sim a gente vai usar essas fichas aqui. Ele vai ganhar 2 pontos de vitória, estão marcados ali. Ó, vamos dar uma olhada de novo. Ó, ganhe 2 pontos de vitória para cada cidadão saudável. Então ele vai pegar, né, aqui, ó, tem 1, 2, nós já vamos colocar aqui para o jogador azul. São esses pontos de vitórias que a gente usa essas fichas, tá, pessoal? Aqui a gente não pega imediatamente, a trilha de tarefa, tudo no final. Vamos lá, então aqui já foi resolvido, nós vamos olhar a carta de capital. Então o jogador que ficou na frente vai ganhar 1 ponto de vitória, vai andar mais 2 na trilha de influência, e aqui ele escolhe, ó, essa barra significa ou, né? Então, ou mais 1 ponto de vitória, ou ele recupera, né, um cidadão saudável que ele colocou na capital. Então, porque esses cidadãos, pessoal, eles voltam para o estoque. Tá? Então aqui ele abre mão de 1 ponto de vitória, que nesse momento acho que vai ser melhor para ele, para conseguir ali recuperar um cidadão que ele já curou. E aí o outro jogador, né, acaba pegando aqui, né, o número 3, que vai subir 1 ponto na trilha de influência. Vamos fazer o pagamento então, tem 1 ponto de vitória aqui para o jogador amarelo, que foi, né, ficou na frente aqui, então ele recebe 1 ponto de vitória, vai subir 1, 2, vai ganhar mais uma ficha de pesquisa, né? Olha só a importância, pessoal, de dominar ali a capital, né? O que mais que ele ganhou aqui? Recuperou, né, um cidadão saudável, trouxe aqui então para sua linha, né? E aí esses outros voltaram, né, para o estoque. Aqui, pessoal, no final da era, a gente pontua sempre primeiro, aqui, ó, fim de era, pontue o objetivo, né, e ganhe pontos de vitória. Por isso que o jogador, né, amarelo, ele não teria ainda, né, aqui esse cidadão saudável quando ele recuperou da carta de capital. A carta de capital é um outro passo que nós acabamos de fazer. Então a gente precisa subir um aqui na trilha com o jogador azul, né, e a ordem dos turnos vai manter a mesma porque o jogador amarelo está aqui um pouco mais à frente, tá? Finalizamos então a primeira era, né? Ele até mostra aqui, ó, um lembrete, né, para a gente fazer então as pontuações, né, para a gente contabilizar pontos negativos, né, se caso os jogadores estiverem aqui, né, enfermos no cemitério. Então é nesse momento que a gente coloca as fichas negativas, né, aqui, ó, tá, para cada passagem ali de era, né? Isso vai contabilizar na pontuação final. Eu vou mostrar aqui para vocês quais são as linhas que a gente pontua, né, todas elas, e também vamos ganhar um novo assistente. Então vamos fazer aqui o reset, né? Vamos colocar esses 2 assistentes utilizados disponíveis e entra um novo assistente na segunda era, com azul a mesma coisa, então vamos recolher, entrou mais um, e assim nós vamos potencializando as ações de acordo com as eras, né? Então lembrando que a gente vai jogar mais 2 anos, então em cada ano nós vamos ter, né, mais 2 ações por assistente. E isso faz com que o jogo vá acelerando o seu ritmo no seu desenvolvimento. Tá? Vamos fazer aqui a introdução da Era 2. Né? Vamos ver aqui, ó, a carta de peste. Então o que saiu aqui? Ó? Pedreiras. Então todo lugar que a gente tiver, né, essa marcação cinza clara aqui com pedras, né, e as estradas com a ferradura vermelha, nós vamos colocar 2 enfermos em cada, pessoal. Vamos ver aqui se a gente vai ter alguma explosão, né? Então, começando aqui, ó, já no local que está o jogador amarelo, ele vai precisar, aqui são folhas, não vai receber, deu sorte. Vamos ver aqui, seria pão. Então a gente vai precisar colocar nos locais cinza claros com pedras, né? Por exemplo, aqui é um, ó, esse aqui em cima, ó. Local cinza claro com pedra, ele vai explodir. A gente vai colocar, então, vai precisar fechar aqui, não vão entrar enfermos, e a gente coloca só um local adjacente aonde ele
né? Aqui ele não tem conexão, tá, pessoal? São só as trilhas aqui, então ele não desce, não vai entrar enfermo aqui, ó. Ele não tem conexão, né, de estrada. Então a gente não coloca ali. Onde mais tem pedreiras, ó, aqui, ó, uma pedreira com local cinza claro, que é esse pequenininho. Então a gente vai colocar 2 enfermos ali, tá? Entraram aqui os 2 enfermos. Onde mais? Aqui, ó, pedreira com local cinza claro, vão entrar 2, tá? E ele tá no limite aqui, ó, são, né, esses 2, eles podem ter, então, até 3, né? Pedreira com local cinza claro, não temos mais. Vamos checar aqui onde estava a minha ficha, cobrindo, não. Então não temos mais, tá? Somente pedreira com local cinza claro. Aqui seria madeira, não vai entrar, beleza. Ferradura vermelha. Então, nas estradas de ferradura vermelha, que são várias, então nós temos aqui, ó, nós vamos entrar com 2 aqui. Onde mais? Vamos entrar com 2 aqui. Depois eu vou ampliar aqui a câmera para vocês verem como é que ficou, né, o mapa aqui, pessoal. Vamos ter aqui embaixo, ó, novos 2. Lá em cima, ó, novos 2 aqui. Onde mais? Aqui, ó, nesse local, na estrada, não tem limite de quantidade, pessoal. E também o jogador, o fato dele estar aqui com a construção adjacente, não tem problema, tá? Ele não vai receber esses enfermos, é somente naquela regra que eu falei para vocês, se tiver somente a sua construção. Olha aqui, ó, outras 2. Precisa passar um pente fino mesmo, porque eles vão infestando o mapa, tá, pessoal? Principalmente quando sai assim, 2 locais, né? Que a partir da 2ª e 3ª era, o bicho começa a pegar. Então, ó, colocamos aqui. E eu acho que eu já coloquei em todos. Vamos dar uma afastada aqui, ó, só para mostrar para vocês como tá ficando, ó. Olha aí, ó. Então, os enfermos vão invadindo a cidade. Eles também fazem parte, né, do desenvolvimento do jogo, pessoal, porque a gente precisa recolher os enfermos, né, para conseguir performar as ações, pontuar na trilha de população saudável, alocá-los depois como trabalhadores. Mas olhando aqui, eu não sei se deixei passar algum, olhando aqui, aparentemente todas as estradas vermelhas estão aí cobertas, então, com os nossos 2 enfermos. Fizemos a entrada, né, aqui então da carta de peste, da Era 2. Não vamos receber a ajuda do conselho, que foi legal pra caramba com a gente nesse início de era. E vamos só reforçar o que nós vamos ter. Então, a tarefa, ó, quando você adquirir uma tecnologia, os jogadores vão subir nessa trilha. No final da era, ganhe 1 ponto de reputação, que são os pontos de vitória, para cada saudável que você alocou aqui, ó, na capital de Tokai, tá? Pra gente finalizar, turma, né, esse daqui foram, né, as passagens aí dos 2 anos da primeira era, pra gente finalizar. Então, depois ali do término da 3ª era, né, a gente vai ter jogado 6 rodadas, né, são 6 anos, né. Essas construções aqui que eu comentei com vocês da capital, a gente só realiza uma vez na partida, né, após isso elas não voltam para cá, elas vão ficar aqui dentro da capital de Tokai, né. A gente precisa resetar as fichas aqui, tinha esquecido. Então, as fichas de recursos disponíveis aqui ao redor da capital, elas voltam a estar disponíveis de uma era para outra. Pontuação final, o que a gente vai pontuar aqui, ó? Bastante coisa, pessoal. Vamos aqui linha por linha. Então, vou trazer aqui para a gente acompanhar. Deixa eu colocar aqui para a gente acompanhar de perto. Ó, primeira linha, então aqui a gente vai marcar o nome dos jogadores. Primeira linha, nós vamos pontuar as fichas recebidas de reputação, tá? Então vai anotar aqui. Essa carta aqui, né, que tem ali o símbolo de reputação, são as tarefas, tá? Então lembrando que você pontua na que você está e mais as de baixo, como eu expliquei anteriormente. Então aqui nós teríamos 2 para cada jogador e assim por diante. Vamos pontuar todas as tarefas realizadas. Vamos anotar aqui. Trilha de população saudável, então onde mais distante para o lado direito aparecer, então se eu tivesse aqui, pegaria 12 pontos de vitória e assim por diante. Tá? Então onde eu terminei ali, né, a última rodada. As construções, vamos pegar os pontos de vitória que eles têm marcados já no tabuleiro de jogador, lembrando que você tem pontos bônus se você construir toda a coluna, tá? Então precisaria construir aqui e esses 2 marcaria esses 2 pontos dos alojamentos, né, mais 2 pontos aqui pela oficina
e o ponto bônus aqui são mais 2 pontos. Tá? Então, ó, nas colunas ele tem 3 pontos aqui, porque são mais caros também na construção, né? Ó, 3 de madeira, 4 de pedra, marcaria 4 pontos, até porque os alojamentos também, né, ó, requer mais recursos para a gente construir. Enfim, tem um equilíbrio muito bacana, eu percebi aqui, pessoal. Feita a pontuação então das construções, temos aqui ó, as fichas de tecnologia, né? Na verdade, as tecnologias que os jogadores levaram para os seus tabuleiros, então são as que estiverem ativas, nós vamos contabilizar esse ponto de vitória que está aqui. Lembrando que se você destrói uma tecnologia para colocar outra, você já recebe imediatamente e você vai ganhar então pontos dessa forma aqui, ó, para poder contabilizar na primeira linha, tá? Então você teria aqui nessa primeira linha para fazer essa contabilidade. Aqui, especificamente tecnologia, nós vamos contabilizar nas cartas que estão ativas, tá? Na trilha aqui de influência, deixa eu mostrar para vocês. Então, a gente vai contabilizar as coroas que nós passamos por elas, tá? Por isso que a gente não ganha imediatamente, porque aqui se a gente tivesse esse cenário, ó, então o jogador amarelo vai fazer 1, 2 pontos, jogador azul que percorreu aqui vai fazer 1, 2, 3 pontos. Tá? E a gente anota para cada um aqui. Quem teve mais influência, aqui também tem um destaque, turma. Quem fez mais, quem tiver na frente na trilha de influência, ganha 5 pontos. O segundo jogador ganha 3 pontos, os demais jogadores não ganham nada. Tá? Tem até algumas variantes, como eu falei, para 2 jogadores, onde só o primeiro jogador pontua, né? Onde a cada era se reseta aqui, né? As tecnologias. Tem algumas coisas que podem incrementar. Não joguei ainda com essas variantes, eu adorei, né? Aqui na partida para 2 jogadores da forma padrão, mas eu vou experimentar, né, essas variantes aí e espero jogar também com mais jogadores, tá? Aqui, recursos. Para cada 3 recursos, pessoal, que a gente tiver, nós marcamos 3 pontos. Então, eu preciso ter um conjunto de 3 recursos, pontuo 3. P2, se eu tiver 5, você vai pontuar 3 pontos, porque você tem 3 conjuntos completos, mais 2, faltaria um recurso para você ter 2 conjuntos de 3, e aí sim marcar 6 pontos. Tá? Então, embora pareça óbvio, do tipo, mas não é um recurso, um ponto por recurso, então... Não, pessoal, porque eu preciso separar de 3 em 3 e aí para cada bloco de 3 eu vou marcar 3 pontos, tá? Então se eu tiver 5 eu vou morrer com 2 recursos na praia. Se forem moedas, para cada 2 moedas eu vou marcar 1 ponto, tá? Então a gente faz ali a contabilidade. Eu achei que os recursos estão bem justos no jogo, não estão escassos porque você consegue fazer as suas movimentações, mas, assim, eu não vi partidas que sobraram muitos recursos ali, até porque na trilha de recursos, não, a gente tem 5 para cada, né? A gente não avança com esses recursos, e para você ter mais recursos, você precisa ter uma carta aqui que te permite, né, o recurso de um tipo, ou mesmo um armazém ali para aumentar em 1 todos os recursos, também são cartas de tecnologia, tá? Então, nós não temos, assim, abundância de recursos, mas ele não trava o jogo também por conta disso. A gente consegue trabalhar de maneira justa, tá? E por fim, vamos aqui então subtrair todas as fichas negativas que nós adquirimos com, né, ali os enfermos que foram a óbito, vamos chamar assim, né, que foram aqui na trilha de cemitério. E aí a gente faz então toda a soma, essa subtração, pontuação final. Quem tiver mais ponto vence. Se houver pontuação empatada aqui no final, o jogador que tiver, então, na frente, na trilha de influência, é o vencedor. Então, não tem como o jogo terminar empatado. Tá certo, pessoal? Esse foi, então, o Pest, mais um super lançamento da Across the Board, do grupo Bestmark. Espero que vocês tenham gostado, né? Isso aqui foi muito do que eu pude absorver. Eu tentei passar o máximo de informações para vocês possíveis. Desculpem aí o vídeo ter ficado longo, né? Mas ainda bem que tem a velocidade 2 aí pra gente acelerar, né? Então, espero ter contribuído com vocês. Fica o convite para que vocês conheçam, que possam jogar aí uma partida, porque de fato eu gostei muito, tem uma experiência diferente, né, de todos os outros jogos no estilo Euro que eu já joguei, principalmente pela entrada ali, né, dos enfermos e também, né, o charme que eu comentei com vocês aqui de precisar cruzar as ações, né, ponto X e Y. Então achei genial isso, fica o convite para que vocês também conheçam. Obrigado por assistirem até aqui, bons jogos e até o próximo vídeo. Yeah!